Fala galera, tudo bem? Tio Elias gravando mais uma aula aqui para vocês. Aula de arte. É. E hoje, galera, nós vamos falar sobre um assunto assim bacana, assim, muito legal. Nós vamos falar de uma das representações de uma das maiores pintoras brasileiras. E talvez, galera, ela seja uma das pintoras que mais assim é falada, né, e estudada na escola, principalmente no Fundamental 1, assim, na idade de vocês, porque a representação dela é muito próxima, né, do público, vou usar essa expressão, né, mas do público infantil ou da ideia educacional, né? E de quem a gente está falando? Que pintora é essa, né? Nós estamos falando da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, que foi uma das maiores representantes, né, do modernismo brasileiro do século XX. Foi uma pintora que estudou fora do Brasil, estudou no Brasil e desenvolveu obras de artes assim lindíssimas com características brasileiras, né? Que era uma grande missão para ela, né? Fazer obras de artes que representassem o Brasil. E se não bastasse isso que eu estou falando hoje, a nossa aula está baseada em duas fichas, tá? Nós vamos usar a ficha de número 53 e nós também vamos usar a ficha de número 55. Essas duas fichas, a primeira, ela tem já uma obra da Tarsila do Amaral, que é uma obra muito famosa. E é interessante como a Tarsila do Amaral ela fazia a representação dessas obras de artes, né, das representações que ela criava. Ah, essa ideia principal da obra de arte que nós estamos vendo aqui na página 53, ela tem o título de Brasil. Era uma representação do Brasil como ela, a artista, né, com a visão da artista. A primeira coisa que a gente tem que observar nessa obra de arte é que a forma como a Tarsila do Amaral pintava, como ela gostava de representar as coisas, era de uma maneira que não era imitação. Como assim, professor? Não era imitação. Ela não imitava a natureza, ela não imitava as formas como ela realmente é. Ela tinha uma ideia própria, né? Quase que uma ilusão, quase que uma brincadeira de criança para fazer as suas pinturas. E a primeira coisa que a gente consegue entender da representação da obra Brasil da Tarsila é a cor que mais ela utiliza nessa obra, que é predominante, que é o verde. O verde aqui ela está em quase todos os tons na obra inteira, né? Ela também representa muito a vegetação, ela também representa animais, e é engraçado que os animais que a Tarsila representava não era necessariamente animais que a gente pode falar assim, ah, isso era um macaco, isso é um tatu, isso é um coelho. Eram animais que até tinham semelhança de seres que a gente conhece, mas ela simplesmente queria falar que aquilo era a representação de um animal. Vocês vão perceber que tem dois seres em cima de uma árvore que até parece um macaco, mas necessariamente não quer dizer que seja um macaco. A copa das árvores ela fazia de uma maneira muito diferente, né? Tem copa da árvore aqui que parece coração nessa página 53. As casas ela também representava sempre casas que remetia à ideia, né? Que lembra a ideia do interior. Você já foi para o interior? Lá no interior mesmo, que a gente chama de roça, né? Onde tem animais, as casas são muito simples, né? O contato com a natureza é maior. A Tarsila do Amaral nasceu em São Paulo, porém, ela se apaixonou, né, por essa visão do interior quando ela viaja a primeira vez para Minas Gerais. Então ela começa a retratar o Brasil com toda essa riqueza, né, de detalhes e principalmente com a ideia da vegetação, né, dentro das suas obras que tem um grande lugar. Uma outra coisa interessante que a gente observa nessa obra é que ela sempre faz uma ideia de distanciamento, uma profundidade na obra, mas que se assemelha, parece até, que é uma colagem, né? Uma coisa em cima da outra, assim, e é muito legal essa forma como ela pintava, né? Era uma característica toda dela. Agora na página 53 nós temos um questionário aqui para responder. E está dizendo assim: se você tiver dificuldade muito com a leitura aí, peça ajuda para o pai e para a mãe para
ler e você tentar também responder aí de maneira coerente. Professor, vou responder aonde essas questões? Você pode responder debaixo da própria questão, ou, se não tiver espaço suficiente, se a sua letra for grande, você pode identificar a questão com o número no verso da folha e fazer lá 1, 2, 3, 4 e colocar apenas as respostas, ok? Primeiro eu quero ler aqui o pequeno texto que tem aqui falando sobre a obra. O estudo das formas da natureza ocorreu em várias épocas da história. Eu estou naquele quadradinho verde do lado direito da apostila agora, na página 53. A necessidade de copiar a imagem real foi por muito tempo a base da pintura. Com o tempo, os artistas começaram a pintar inspirado nas formas e nas cores da natureza. Observe como a artista Tarsila do Amaral desenhou árvores, montanhas e animais. Então, completamente diferente do que é a imitação da natureza, né? Tá, agora, as 4 questões, vamos lá. A questão número 1 está dizendo assim: quais as linhas você observa na obra do Tarsila do Amaral? Quais linhas é essa que está falando? É o formato mesmo da linha. Quais linhas tem nessa obra? Tem a linha reta, tem a linha curva, tem a linha quebrada, né, que a gente chama de zigue-zague, mas é a linha quebrada. Tem a linha aspiral, né? Tem a linha circular ou semicircular, tem a linha vertical, tem a linha horizontal, tem a linha diagonal. Todas essas são linhas que você pode observar na obra, e todas as linhas que você observar e tiver aqui, você coloca aí na sua resposta. Você conhece esse lugar? É claro que já pelo nome a gente sabe que lugar é esse que a Tarsila representou, então você responda aí. 3. Descreva os elementos que você observa na obra. O que é elemento de uma obra, galera? Elemento é tudo aquilo que o artista ele registra nessa obra. Então nós temos vários aqui. Você observa então tudo o que tem nessa pintura para você colocar. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, um dos elementos que mais tem aqui são árvores. Então observe quais outros elementos tem para vocês responderem. 4. Essa obra parece uma fotografia? Por quê? Então você vai colocar esse sim ou se não, e o mais importante é colocar o porquê, se é ou não uma fotografia, ok? Aliás, se parece ou não uma fotografia. Já na página, esse é o questionário da página 53, fazendo a leitura visual da obra Brasil, da Tarsila do Amaral, ok? Que foi pintada em 1929. Século XX, né? Já faz bastante tempo. E agora a gente vai ver um pedacinho só da biografia da Tarsila do Amaral, para não estender muito o vídeo e você ter o tempo aí de fazer o seu questionário aí, observando bem a obra, vendo a beleza dessa obra. A pintora Tarsila do Amaral, já na página 55 agora, nasceu no interior de São Paulo em 1886 e faleceu em 1973. Em suas obras, ela buscava uma identidade brasileira. O que isso quer dizer? A Tarsila do Amaral, quando ela pintava, apesar dela ter estudado fora do país, ela não queria pintar nada relacionado àquilo que ela estudou, né? A obra clássica que veio da França, que veio da Europa e tal. Ela queria fazer uma representação de obras de artes que falasse sobre o país de origem dela. Então era uma obra um tanto patriótica, né? Ela gostava de representar o país que ela morava porque ela valorizava. E sabe, gente, essa é uma coisa que nós, e principalmente vocês que estão em formação ainda, agora no 3º ano, vocês precisam aprender a gostar das obras de arte e da cultura do nosso próprio país, né? A gente precisa valorizar, né, a cultura do nosso país. E a Tarsila fez isso através da pintura, né? Nós podemos fazer isso de diversas maneiras, né? Você não precisa ser um artista para valorizar a cultura do seu país. A Tarsila, ela valorizou a cultura do país a partir da obra, da pintura dela, né? Em suas obras ela buscava uma identidade brasileira, registrando as paisagens e o costume do seu povo. Então uma outra coisa que ela também usava para registrar a cultura brasileira era através da cultura do povo, das pessoas, né? Nós sabemos bem, nós já vimos isso em algumas outras aulas que eu expliquei, que cada lugar tem uma cultura diferente, formas diferentes de fazer as coisas. Então, a Tarsila do Amaral, ela conseguiu, né, entender toda essa riqueza cultural
e isso ela transmitia através das suas pinturas, ok? Então, eu já vou encerrar por aqui o vídeo. Eu espero que você tenha, gostado da aula, prestado bastante atenção, principalmente na ideia visual do quadro para responder as questões. E na próxima aula que o tio vai gravar, ela vai ser bem interessante, porque a gente ainda vai falar da Tarsila do Amaral. E aí o tio vai fazer um estudo para vocês, muito legal, sobre uma das obras mais conhecidas da Tarsila do Amaral, que é o Abapuru. E aí vocês vão saber de tudo sobre o Abapuru, e aí provavelmente você vai parar de chamar o Abapuru de pezão, ou de narigão, ou de qualquer outra coisa, a não ser o próprio nome Abapuru, conhecendo agora a obra, desvendando as coisas que tem de acordo com esse estudo da obra, que é muito importante, ok? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula, galera. Tchau!